Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à lição bíblica da Escola Dominical, que tem como título, vou ver aqui, ó, a lição de número 7, que a gente vai estudar no dia 14 de maio, no próximo domingo, que fala sobre o relacionamento entre nora e sogra. Se você é novo por aqui, nesse canal a gente tem o cuidado de falar um pouco da Bíblia, passar algumas orientações da nossa percepção em relação ao que a Bíblia ensina. E é claro, né? Sempre eu gosto de deixar isso claro aqui, que não somos donos da verdade. A gente faz um comentário, a gente tenta comentar aqui a lição da escola bíblica com os ensinamentos que nós aprendemos estudando a lição. Não somos nenhum expert no assunto, tá? Mas a gente procura compartilhar a nossa visão. E, de antemão, eu quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreve no nosso canal. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal para que, inclusive, acionar o sininho aí das notificações, para que sempre que a gente fizer um vídeo novo, o YouTube avise a você que tem um vídeo novo na plataforma. E também, no final, se você gostar do conteúdo, deixa o seu gostei. Isso vai contar muito para que o YouTube mostre esse vídeo para muito mais pessoas e a palavra de Deus, afinal de contas, chegue a outras pessoas também, né? Que a gente entende que o YouTube, né, essas plataformas, são também meios de nós propagarmos a palavra de Deus. Então hoje, nessa lição bíblica, a gente vai falar a parte 2 da lição. A parte 2 tem como tema principal o seguinte: superando as crises existenciais. E aí a gente vai ver, nesse ponto 2, quais foram essas crises, como essas crises, né, muitas das vezes, ou quase sempre, elas atingem nós hoje, né? Infelizmente é assim mesmo, não tem como fugir disso, mas a gente vai entender. Aí nós temos aqui, nesse ponto 2, nós temos 3 subtópicos aqui. Um vai falar sobre Noemi, quando ela decide voltar à terra, a sua terra natal. O ponto 2 vai falar quando Ruth conhece o Deus de sua sogra, Noemi no caso. E depois diz aqui o ponto 3, para fechar, unidas contra a crise. Nós falamos na primeira parte de uma crise econômica, financeira, falta de pão. A situação ficou muito complicada lá na região de Moabe, para onde Elimeleque e sua esposa foram. Então eles viram lá uma situação muito complicada e, além dessa escassez, eles ainda passaram por luto, né? Então a gente já viu na primeira parte. Se você não assistiu, a gente tá com um vídeo aqui no canal, você pode dar uma olhada lá na primeira parte que você vai entender um pouquinho mais. Mas agora a gente vai para a parte 2, que vai falar sobre quando Noemi, que era a principal, né, a viúva ali principal, ela tomou a decisão de voltar à sua terra, voltar à terra de Belém, né? Que para muitos, talvez ela não deveria nem ter saído, mas eu não entendo dessa maneira. Eu já entendo o seguinte: foi permissão de Deus que ela fosse para lá, e Deus usou todo aquele cenário de situação econômica ruim, e aí apareceu uma pessoa no meio desse cenário, né, que a gente vai ver aqui, que é Ruth, que acabou, por conta de uma situação adversa, Deus mudou a circunstância e essa mulher foi alcançada, e a gente vai ver no decorrer da lição como ela aparece aqui. Então, o ponto 1 diz assim, ó: viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, né, que também ficaram viúvas, a gente viu no primeiro ponto. Noemi resolveu voltar à sua terra, na Judéia, depois de 10 anos longe. Aí o comentarista coloca aqui, ó, já era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar as suas noras, Orfa, uma delas, e Ruth. Então, ela tomou essa decisão, ó: eu vou voltar para minha terra natal, Belém, e vocês duas, Orfa e Ruth, vocês duas, como meus 2 filhos morreram, vocês estão livres para
tomarem a decisão que vocês bem entenderem. Escolham se vocês querem me acompanhar ou se vocês... Ou melhor, ela não deu essa opção, se vocês querem me acompanhar. Ela falou assim, ó, voltem para... permaneçam na terra de vocês, em Moabe, né? A decisão é de vocês estão livres para isso. E aí, Orfa tomou a decisão de voltar para sua família. E Ruth tomou a decisão de seguir a Noemi. E aí, tem um ponto que o comentarista colocou aqui, é onde eu falo desse ponto, é onde ele trata da questão da crise existencial. Diz aqui, ó, provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Primeiro, diante de toda aquela circunstância de sofrimento, nascia uma amizade duradoura e profunda entre nora e sogra, Ruth e Noemi. Mas Noemi, aí é que o comentarista coloca a questão da crise existencial. A crise existencial, eu entendo que é quando muitas das vezes nós temos algumas coisas ou alcançamos algumas coisas e começamos a colocar na nossa cabeça que talvez eu não merecesse tudo isso. Sabe aquela coisa de você ficar se menosprezando? Você mesmo ficar se jogando para baixo? Isso eu entendo como uma crise existencial. Ora, pois, se Deus te abençoou, te deu conquista, você tem que louvar e engrandecer a Deus e se utilizar dessas conquistas para que o reino de Deus seja propagado. Não é ficar, talvez eu não deveria receber isso ou aquilo, ou, por que essas coisas só acontecem comigo? Por que tanto sofrimento? Sabe que tem gente que chega a perguntar, né? Se Deus existe mesmo, se Ele é tão bondoso para os cristãos, por que Ele permite tanto sofrimento? Isso faz parte de declarações de crises existenciais. Então a gente precisa se apegar, né, ao que o texto bíblico diz. E o comentarista colocou aqui, ó. Ele diz aqui, ó, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para a gente terminar aqui com esse ponto, vamos deixar de crise existencial e achar que as coisas só acontecem conosco, ou as coisas não acontecem conosco, só acontecem com os outros lá fora. Vamos parar com isso? Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, Ele é fiel e justo para socorrer no momento oportuno. É no tempo dele e não simplesmente no nosso. O sofrimento, a Bíblia diz que faz parte, não adianta. É inerente à caminhada, a esse processo, vai acontecer. E Deus não escolhe. Não, aquele ali eu vou fazer sofrer mais, aquele ali eu vou fazer sofrer menos, esse aqui eu não vou fazer sofrer, aquele lá também não, e isso e aquilo, essas coisas todas. A Bíblia diz em Filipenses 1:29 que a voz em relação a Cristo, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele falou assim, em relação a Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então a gente precisa se apegar a isso e entender que para de crise existencial e vamos acreditar que Deus pode reverter uma situação complicada em bênção para nós e mover outras pessoas para nos abençoar em meio a essa situação. O ponto 2 diz assim, ó, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth aqui declarou de coração sincero a sua sogra, uma das declarações mais impactantes, né? Ela disse assim, ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Certamente, a convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Apesar de muitas vezes ela se queixar, porque isso aí acontece, né, irmão? A gente, quando a gente passa de uma determinada situação, é normal a gente, né, dar uma questionada, às vezes dar aquela estremecida e tal, mas é importante a gente lembrar da palavra. A palavra, o comentarista colocou aqui, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Todas as vossas necessidades
em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que você vai ser rico aqui na terra, tá? Vamos botar um ponto aí nisso daí. Quer dizer, a pessoa pensa que não, eu tenho que ser rico como os outros são. Não é bem assim, né? Você pode ser, Deus pode, né, dar a você a condição, mas a gente tem que fazer alguma coisa para cooperar com isso daí, né? Porque senão a coisa não é bem assim, não. Deus, eu vou fazer ele rico porque eu olhei para a cara dele e achei ele bonzinho. Eu vou fazer ele rico. Não. Ou, de outra forma, eu vou deixar ele pobre porque eu não gostei dele. Deus não faz acepção de pessoas para abençoar, mas o homem tem que se dispor a alcançar a bênção, a prosperidade vinda da parte de Deus. E a gente precisa aprender, né? Eu vou recomendar para você nesse vídeo aqui um livro que o tema do livro é As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. É um livro muito interessante, tá? Que trata esses assuntos aí. Existem outros, mas eu estou recomendando nesse vídeo esse daí. Aí diz aqui, ó, quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Imagina se elas, né, mediante toda aquela situação já complicada, elas começassem a uma querer incriminar a outra. Eu estou aqui por causa disso, por causa de você, por causa daquilo. Não, se não fosse assim eu não teria. E isso, sabe aquela coisa? Aquele momento de acusação, né? Que muitas das vezes a gente se permite essas coisas. Eu estou assim por causa de você, eu estou assado por causa disso, estou aquilo outro. Eu assisti essa semana um vídeo do pastor Luciano Subirá, que inclusive recomendo muito. Assista lá o canal dele, do pastor Luciano Subirá. Homem de Deus, o homem sabe muito. Aprendo demais com aquele homem. Então ele tem um vídeo ali que ele fala sobre responsabilidade. E aqui é que está o ponto. Se em meio a uma crise, uma dificuldade, uma crise existencial que seja, a gente começar a ficar jogando a culpa nos outros e não assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel em fazer alguma coisa, tá? Por menor que seja, ou que você ache, né, que seja o seu papel, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar só culpando os outros, né? Difícil pode estar, mas vai ficar pior ainda se a gente só ficar jogando a culpa no outro. Isso aí já aconteceu lá no começo de tudo, né? O que você comeu? Eu falei para você não comer o fruto. Foi a mulher que tu me deste. Lembra disso? Então, ficou jogando a culpa nos outros lá. Vamos para o ponto 3 então. Espero que você tenha entendido aqui. Unidas contra a crise. E aí vem o ponto aqui onde você pode tratar a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo a vida espiritual. E nesses momentos, o comentarista coloca aqui, eu achei um comentário interessante, a nossa visão parece que é um pouco embaçada, né? A gente não consegue enxergar que tudo isso faz parte do plano. Não chores, João, tudo isso faz parte do plano. Deus sempre tem um plano. Se a gente se apegar a isso, nós estamos dizendo que a nossa esperança está no céu. A nossa esperança real e final está em Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, falou, Jesus Cristo é esperança nossa. Então, para nós, cristãos, a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança é Cristo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Lembra disso? Lembra quando Maria foi lá no túmulo e aí a pedra removida e ela foi lá e aí o anjo falou para ela, o que você está procurando aqui entre os mortos, aquele que vive? E ela voltou toda entusiasmada para espalhar para todo mundo que ele venceu a morte. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Enfim, então, às vezes a nossa visão pode ficar embaçada e a gente ficar dando ouvido a tudo que vem de fora. E aí pode atrapalhar a nossa caminhada. Pode atrapalhar sim. Então a gente precisa filtrar, né? É o que a Bíblia fala para a gente examinar tudo e reter o bem. Aquilo que pode cooperar, que pode fazer você crescer espiritualmente, na fé, guarda isso para você.
Agora, aquilo que faz com que você pense que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, e essas coisas por aí, bota isso, joga isso fora, né? Não guarda com você não, porque isso é mentira do diabo. Ele que quer que você pense que você é um abandonado, que Deus não se preocupa com você. É mentira, é mentira. E ele é o pai da mentira, o diabo. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra. A gente já falou disso aqui, entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Então vamos lá. Sua perspectiva de fé, ou seja, de Ruth, animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Esse é o ponto que fecha aqui. Ruth tomou uma postura de declarar para ela, não, Noemi, eu estou junto com você. Nós estamos juntos nisso aí. O que você puder, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Se é para eu estar junto com você, para você ter mais força, eu vou estar com você. Sabe aquela coisa de incentivo? A gente precisa muito disso, né? Porque tem muita gente que, no momento que você está passando por uma situação de dificuldade, de peleja mesmo, situação complicada, ele, ao invés de vir chegar próximo de você e começar a te dar palavras de incentivo, de palavras de segurança, enfim, tentar, né, fazer você lembrar das coisas que Deus já fez para você, por sua família, pelos seus. E esse é o mesmo Deus que não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, mas às vezes tem pessoas que chegam próximo da gente que também só quer contar derrota. Que na verdade são determinados comentários que, ao invés de levar você, de elevar, né, o teu ânimo, eles querem jogar você para baixo. E o mundo hoje está muito cheio de gente assim, sabe? Que você conta uma dificuldade, ele vai lá e conta duas. Você conta, eu tô com uma dor, não sei aonde, ele vai lá, eu tô com uma dor aqui, acolá, ele conta 3, 4 locais que está sentindo dor. Sabe essas coisas? Então, eu sei que é complicado, né? Porque nós, normalmente, precisamos, né, em determinados momentos, de palavras de incentivo. É verdade, a gente precisa. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que uma das grandes fontes de palavras de incentivo que você pode ter para a sua vida e que pode impactar toda a sua família é a Bíblia Sagrada. É estudar a palavra de Deus todos os dias. Lê-la todos os dias. Enquanto você puder, leia todos os dias. Por quê? Porque ela se cumpre. E Deus, Jesus, faz cumprir o que ele falou. Eu vou, mas eu vou mandar um Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo aquilo quanto vos tenho falado. Então, essa situação aqui do ponto 2, superando as crises existenciais, as duas ali, Noemi e Ruth, elas tinham realmente um fator complicador, porque naquela época as viúvas eram meio que desprezadas mesmo, né? Tinha isso como tradição lá, mas também tinha como tradição o seguinte, que aquela que ficasse viúva, o parente mais próximo da família deveria de alguma maneira suprir a necessidade daquela viúva. E a gente vai ver no ponto 3, que foi o que aconteceu, né? A gente vai ver quando elas voltaram para Belém. A história conta que Belém ficava mais ou menos 8 quilômetros de distância, né? É isso mesmo, 8 quilômetros. Belém ficava aproximadamente a uns 8 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. É o que está dizendo aqui. Era uma cidade cercada por oliveiras e campos verdejantes, e suas colheitas eram abundantes. O comentarista colocou aqui, certamente o retorno de Ruth e Noemi a Belém foi parte do plano de Deus, porque nesta cidade nasceria Davi. Está lá em 1 Samuel 16, 1. E ainda diz aqui, que como previsto pelo profeta Miqueias, Jesus Cristo também nasceria nesse lugar. Ou seja,
Deus mudou uma circunstância e providenciou para que elas tomassem essa decisão de voltar, e Ruth voltou junto, tá? Para fazer parte de todo esse plano. Então, que a gente possa entender nesse ponto 2 aqui, que as crises existenciais, elas podem surgir, mas Deus está conosco para nos dar a vitória sobre elas, de uma vez por todas. Que Deus te abençoe abundantemente. Esse foi o nosso vídeo falando a parte 2 da lição que fala sobre o relacionamento entre a nora e a sogra. Um relacionamento de fidelidade, de lealdade, de testemunho de fé e de renovação da esperança. Que Deus te abençoe abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.